Vini para me apoiar aqui e trazer nosso próximo painelista, Marcelo De Marzo, aqui com a gente. Marcelo, seja bem-vindo. Já já eu vou te apresentar. Muito grata por você ter aceito o nosso convite também e estar conosco, querido. Obrigado, bom dia a todos, né? Boa tarde já. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada, viu? Bom, gente, Marcelo está aqui conosco hoje para trazer um painel Inteligência Atencional e Mindfulness. Ele é médico de família, professor livre docente da Unifesp, pesquisador sênior em saúde mental, mindfulness e autocuidado apoiado. Atua na formação de pós-graduandos da Unifesp, da USP e internacionalmente também com pesquisas reconhecidas em promoção da saúde e intervenções baseadas em atenção plena. É fundador do Mente Aberta, Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, e pesquisador afiliado ao. Eu não sei se eu vou falar certo aqui, porque o inglês não é muito o meu campo, mas aí você corrige, Marcelo. Contemplative Studies Center da Universidade of Melbourne, de Melbourne, né? E a Escola da Saúde Pública da Universidade Tecnológica de Sydney, na Austrália. Preside a empresa de responsabilidade social MindBR, voltado aos treinamentos e disseminação dos conceitos e práticas de inteligência atencional e mindfulness. Pode me corrigir aí, amigo, não tem problema nenhum. Tá tudo certinho, fica tranquilo. Tá ótimo. Então, seja bem-vindo. E olha, se você quiser compartilhar algum conteúdo, pode seguir, a gente te coloca aqui como host. A casa é sua, o espaço é seu. Prazer é meu, né? Muito obrigado pelo convite, né? Por estar né, entre panelistas tão especiais. Queria agradecer, né, a fala do Adinauer, muito inspiradora, e dizer que além da gente compartilhar o estilo de cabelo, Adinauer, também compartilho totalmente essas ideias, né, do futuro, do trabalho, né, da questão da verdade, da questão da ética, né, é sobre isso também que a gente trabalha, né, que eu acredito. A gente vê algumas coisas acontecendo no sentido contrário, né, hoje em dia, um senso de urgência, nem sempre atitudes éticas, nem sempre a verdade, é muito importante, né, ter vozes, né, na posição do Adenauer que tragam essa outra visão, né? Então, obrigado, parabéns pela sua fala, né? Muito inspiradora. Então, a minha fala, eu trouxe alguns slides, não sei se eu consigo compartilhar. O Deixa eu Vini ver vai aqui, te colocar aqui nosso apoio como co-host aqui, e aí você pode compartilhar direto, querido. tá joia. Eu vou trazer o tema da inteligência atencional, de mindfulness, tá? E, como a Ana falou, eu represento duas instituições, o Mente Aberta, que é o nosso hub acadêmico, é um centro dentro da Escola Paulista de Medicina, dedicado à disseminação de atenção plena, inteligência atencional, que existe desde 2011, né, oficializado, né, pela Unifesp e também pelo CNPq, que é um dos órgãos de fomento em pesquisa, né, no Brasil, muito importante. E também a MindBR, né, que é uma empresa de responsabilidade social, né, focada em saúde mental e nos treinamentos de inteligência atencional e mindfulness. Então, o conceito de inteligência atencional tem a ver muito também, depois eu vou entrar em alguns temas que tem a ver com a fala do Adenauer, né, em especial naquele momento de angústia que ele vivenciou, né, que ele nos contou. Então, o conceito é muito simples e por isso que eu acho que ele é muito importante, né, que é a capacidade da gente poder observar onde está a nossa atenção, né, onde está a nossa consciência, e redirecioná-la para aquilo, se ela não tiver, né, para aquilo que é relevante, para aquilo que é importante nesse momento. Então, é um conceito simples, mas que tem muitas implicações, né? Implicações na gestão do nosso tempo, né, no dia a dia, implicações na tomada de decisões e implicações também na saúde mental. Então, é sobre isso que eu vou falar. E aí, aqui fazer uma reflexão, né? Eu sei que tem muitos nos acompanhando, né? Já estão há um tempo aqui nessa nossa troca, né?
Então, qual foi a última vez que a gente esteve realmente presente, né, 100% no que fazia, né? Por exemplo, fazendo uma atividade no trabalho, sem que a mente se despertasse, dispersasse, né? Sem que a mente divagasse, realmente, né, focado, engajado naquilo que a gente está fazendo, né, sem perder o foco. A resposta eu já sei, né? Infelizmente, né? É quase impossível que isso tenha acontecido, porque há uma tendência da nossa mente à divagação, à dispersão. Isso é natural da natureza da mente humana, né? Vou mostrar aqui uma pesquisa que mostra isso, uma pesquisa desenvolvida por colegas da Universidade de Harvard e publicada na Science, né, que eles avaliaram isso em 2018 e eu, inclusive, fui sujeito da pesquisa, participei, né, como curioso, como participante também, e eles criaram um aplicativo de celular, e as pessoas baixavam, 18 mil pessoas participaram desse estudo ao redor do mundo, e basicamente havia três perguntas, né, o que que você está fazendo agora? Então, estou aqui, né, vendo o Marcelo falar, você está totalmente focado aqui ou sua mente está em outro lugar? E se você, nesse momento, está se sentindo bem, né? Qual que é o nível de bem-estar? Então, três perguntinhas muito simples que eram enviadas, né, ao longo de alguns meses para as pessoas em momentos aleatórios do dia. E o que que eles observaram, né? Que aquilo que eu estava falando, mais ou menos metade do dia, a nossa mente não está onde o corpo está, né? Não está na nossa atividade, ela está viajando, está dispersa, né? Então, especificamente 46,9% do tempo, né? Isso ali em 2018. Desde então, imagino que isso talvez tenha, infelizmente, piorado, né? Hoje em dia a gente tem muitos, né, ladrões de atenção, como a gente chama, né? A internet, né, os estímulos tecnológicos, não que eles sejam ruins, né, mas que acabam, né, o senso de urgência, acabam tirando a nossa atenção, muitas vezes, daquilo que a gente está engajado, deveria estar engajado nesse momento. Então, só isso, né, uma informação muito importante, né, uma tendência natural da mente, né, parece que é universal, né, isso ao redor do mundo, de dispersão. E a outra informação é muito interessante também, né? Então, eles observaram que quando a mente estava mais dispersa, havia uma tendência a estar menos feliz, né? Com menos bem-estar. E o contrário é verdadeiro, né? Quanto mais eu estou realmente engajado, menos disperso naquilo que eu estou fazendo, mais eu me sinto bem, né? Eu tenho uma maior sensação de bem-estar e felicidade, né? E por que que isso acontece, né? Isso tem a ver, então, um pouco com o relato, né, do Adinal, porque quando a mente está dispersa, ela tem várias possibilidades, né? Uma delas é muito importante, né, que seria descansar, né? Então eu deixo a mente viajando para descansar um pouco, me desligar. Pode ser também para eu, né, fazer um brainstorming, né? Tem a ver com criatividade, mas tem um lado da dispersão mental, da divagação, né, que ele não é positivo, que é o que a gente chama de ruminação mental, né? É como se a mente entrasse no piloto automático e começasse a remoer coisas negativas, né? Ruminar coisas negativas. Isso também é uma tendência da mente, né? Logicamente que isso também tem uma função biológica, evolutiva, né? Que seria pensar, né, sobre o que deu errado e tentar criar soluções, mas nem sempre isso funciona bem, né? A gente vai para o excesso de autocrítica, para o excesso de preocupação ou antecipação de coisas que não vão acontecer, né? Que muitas vezes a gente chama de ansiedade ou pensamentos negativos, pensamentos de menos-valia, né? Então, por isso, né, que o tema da inteligência atencional tem a ver também com saúde mental, porque quando a mente está divagando, ela tem essas opções, né? Mas muito frequentemente ela vai para esse lado negativo do excesso de autocrítica, da preocupação excessiva, né? Ou da menos-valia. Isso está diretamente a ver, né, isso que a gente chama de ruminação mental, tem, né? A gente sabe por meio da prática clínica, né? Eu também sou médico, trabalho com saúde mental, mas também por meio das pesquisas e também a minha própria mente, né? Que é a ruminação mental, né? Ela é a porta de entrada
para os problemas de saúde mental, por exemplo, os mais comuns, né, que são ansiedade e depressão. Uma pessoa com ansiedade, né, com sintomas ou o próprio transtorno, desculpa, a própria doença, o próprio transtorno, ela tem como característica mais frequência de pensamentos de preocupação excessiva ou antecipação ou catastrofização, né, das coisas. É uma vulnerabilidade individual, né, que é alimentada pela divagação no piloto automático. Uma pessoa com depressão tem uma maior frequência de pensamentos negativos, do tipo, eu não valho nada, não vai dar certo, né? E além de ter uma maior frequência desses pensamentos, elas, entre aspas, acreditam mais, se engajam mais nesse tipo de pensamento. E esses pensamentos aparecem nesse modo piloto automático, né? A gente nem percebe que isso está acontecendo, eles surgem na nossa mente e muitas vezes a gente fica remoendo aquilo. Então, a capacidade, né, de perceber aonde a nossa mente está, perceber que a mente se foi, por exemplo, para as ruminações mentais, faz com que a gente consiga perceber melhor a qualidade dos pensamentos, quando, por exemplo, está indo para a ruminação mental, e ter um melhor manejo disso, uma melhor regulação, uma melhor autorregulação, percebendo, por exemplo, que esses tipos de pensamentos negativos não são verdade, não são fatos. Essa é uma frase que a gente usa muito nos treinamentos de mindfulness. Pensamentos não são fatos, né? Eles muitas vezes são pensamentos intrusivos, involuntários, que nos levam, né, a um diálogo mental, muitas vezes a ruminação, mas que não correspondem necessariamente à realidade. Então, a capacidade de perceber a mente, né, perceber os pensamentos, perceber também o estado emocional que vem junto com esses pensamentos, faz com que a gente possa ter uma melhor gestão da divagação, né, em especial da ruminação. Inteligência atencional, né, seria a capacidade de observar, direcionar ou redirecionar de maneira voluntária, de maneira intencional, a atenção para aquilo que é relevante, né? Então, envolve perceber a mente, envolve autorregular, uma autogestão, a habilidade de trazer a mente de volta, e envolve uma escolha consciente, né, onde eu vou colocar a minha atenção. Então, tudo isso é fácil de falar, né, mas é muito difícil de fazer no dia a dia se a gente não tiver treinado, né? Então, a outra ideia da inteligência atencional é que ela pode ser treinada, né? Existem treinamentos que melhoram essa capacidade, né? O outro link, né, da inteligência atencional é com a tomada de decisões. Por quê, né? Então, aqui eu vou fazer uma brincadeirinha, né? Uma brincadeira, um teste, que muitas vezes a gente faz com crianças, né? E eu vou fazer o seguinte: eu vou dar R$ 1 milhão para cada pontinho que aparecer aqui na tela, e eu quero que vocês escolham ou a linha de cima ou a linha de baixo. Então, cada pontinho vale 1 milhão. Qual linha que vocês escolhem? Né? É uma brincadeira, né? Mas nos testes que a gente faz, em geral, as pessoas escolhem a linha de baixo, né? Mas, na verdade, elas têm o mesmo número de pontos, né? As duas dariam R$ 5 milhões. Mas por que que a gente tende a escolher a linha de baixo? Porque ela chama mais atenção, né? Ela parece que é maior, né? Parece que eu vou ganhar mais, né? E qual é a confusão aqui? A confusão é um viés que a gente tem, né, na tomada de decisão, que é confundir saliência com relevância, né? Saliência é aquilo que chama atenção e relevante, né, é aquilo que realmente importa. Mas a nossa mente, em especial se ela estiver no piloto automático, se a gente estiver desatento, ela tende a tomar decisões mais com base na saliência, né? Pegar um exemplo banal do dia a dia, muitos de vocês, né, todos nós quase, né, temos celulares, e uma das estratégias dos aplicativos, né, para tirarem a nossa atenção, né, hoje a atenção é um ativo muito importante, é usar técnicas de saliência. Por exemplo, as notificações, né? Então aparece uma notificação na tela, ou aparece ali que há algumas mensagens não lidas, nossa mente é ávida, né, por novidade, e isso chama a atenção. Mas nem sempre aquilo é relevante naquele momento, né? Eu estou fazendo outra atividade, tenho outra prioridade. Mas se eu estiver desatento, né, eu vou tomar a decisão de acessar o aplicativo, etc.
Então, isso acontece no nosso dia a dia, né? Como existem muitas informações, né, disponíveis, informações técnicas, informações do ambiente, a gente acaba confundindo saliência com relevância. Existe uma outra série, vários tipos de erros, né, de tomadas de decisão, não vou me ater nisso agora, mas a saliência e a relevância são, né, bastante comuns e bastante essa confusão no nosso dia a dia. E, de novo, a capacidade de perceber aonde está a nossa atenção é muito importante, né? Perceber que a minha mente foi atraída pela saliência, notar que aquilo não é relevante e realmente trazer a minha mente para aquilo que é relevante. Então, no dia a dia, né, no nosso cotidiano, no dia a dia, né, da vida pessoal, do trabalho, esse tipo de inteligência é cada vez mais importante. E se encaixa em várias situações, né, em poder estar realmente escutando, poder estar conectado, né, com a outra pessoa. Há uma tendência da nossa mente a cortar as outras pessoas, ou já pensar no que eu vou responder, e não estar realmente conectado com aquilo que eu estou ouvindo, né, para poder interagir, né, e haver uma troca realmente sincera. Então, uma escuta mais ativa. Pausas conscientes, a gente perceber, né, que está muito no modo da saliência e poder retomar o que a gente está fazendo e perceber, né, a mente e o corpo naquele momento. Redirecionar o foco, né, como eu falei, colocar o foco naquilo que é importante e, como também falei, é importante, né, nas tomadas de decisões, em qualquer tomada, desde as pequenas, do dia a dia, até as grandes decisões corporativas. E como treinar, né? Existem várias maneiras da gente treinar a nossa inteligência atencional. O esporte é uma delas, né? As artes marciais, né? Técnicas cognitivas também. Mas uma maneira, né? Muito já estudada, né? E que vai na essência do tema, então seria o treinamento de atenção plena, né? O treinamento de atenção plena, ele é feito muitas vezes, né, com técnicas meditativas, mas ele não é sinônimo exatamente de meditação, e eu vou explicar um pouco mais, né? Então a gente já tem, né, mais de 20 mil estudos científicos mostrando, né, o efeito do treinamento da atenção plena para desenvolvimento de inteligência atencional, para tomar melhores decisões no dia a dia, para lidarmos melhor também com a saúde mental. E esse treinamento, basicamente, né, quando a gente treina, quando a gente faz técnicas de atenção plena, né, usa algumas técnicas meditativas para treinar a atenção, basicamente o que a gente está fazendo é um movimento de regulação atencional, né? Então, por exemplo, quando eu treino mindfulness ou atenção plena, né, usando a respiração como ponto de referência, a gente usa o termo âncora, o que está acontecendo é, ou eu estou percebendo a respiração, né, mais consciente do meu corpo e da minha respiração, ou a partir da referência da respiração, eu percebo que a mente foi embora e intencionalmente trago ela de volta, né? Faço esse movimento que a gente diz também com uma atitude de gentileza, né, para não ficar brigando com a própria mente. Então, todo o treinamento de mindfulness, né, feito por meio de técnicas, de exercícios, ou levando isso para o dia a dia, ele tem a base, então, da autorregulação da atenção, que é a inteligência atencional. Então, mindfulness não é necessariamente sinônimo de meditação, porque meditação é um termo muito amplo. Então, a gente posso fazer uma analogia com o termo esportes, né? Quando a gente fala que vai praticar esporte, tem que falar qual é a modalidade. Pode ir desde xadrez até Fórmula 1, né? Então, são centenas de opções, são centenas de técnicas de meditação que cada uma tem a sua função, né? Técnicas para concentração, técnicas para relaxamento, técnicas para desenvolvimento de compaixão, técnicas para autorreflexão, relativização do ego, por exemplo. Então, são muitas técnicas que cabem nesse mesmo nome. Então, no caso de mindfulness, a gente usa um pequeno grupo de técnicas que a gente chama do grupo de atenção plena, que vai na direção, né, ao encontro disso que eu falei. Então, mindfulness, por esse link, né, com alguns grupos de práticas meditativas, é muito, né, conhecido no mundo da medicina integrativa, das práticas integrativas, mas por meio da ciência, em especial da neurociência, tem entrado também no mundo das intervenções baseadas em evidência, né? Esse é um exemplo do livro da minha área, que é um livro de medicina, de atualização médica, que sai com frequência, e já algumas edições ele cita, né, os treinamentos de mindfulness como uma opção de tratamento, né, ou preventiva para os transtornos mentais em especial.
Então, o mindfulness ele tem vários aspectos, né? Essa é uma outra perspectiva. Então, ele se refere ao estado da mente, né? De mais foco, de mais consciência, de mais autoconsciência. Ele também se refere a uma habilidade, né? Que tem a ver com a habilidade de inteligência atencional. Essa habilidade, que a gente chama de traço psicológico, ela tem uma influência genética, as pesquisas nos mostram isso. Aproximadamente 30% dessa capacidade, né, de estar mais focado, de trazer o foco para aquilo que é relevante, tem uma influência genética. Mas a boa notícia é que 70% é treinável independente da minha característica genética. E para isso, né, como eu falei, existe um conjunto de práticas, de exercícios, que a gente chama de práticas de mindfulness, e em especial a evidência científica, né, o que a gente sabe do ponto de vista da ciência, o que funciona então são os treinamentos, os famosos treinamentos de 8 sessões, 8 semanas, né, onde as pessoas se encontram com um facilitador uma vez por semana para aprenderem essas técnicas e mais do que aprender as técnicas, aprender a incorporar isso no dia a dia para que seja sustentável. E, logicamente, mindfulness não é um termo que surgiu agora, né? Os treinamentos são mais recentes, esses treinamentos laicos, científicos, ecumênicos, nos últimos 40 anos, mas mindfulness está, né, assim como o Aginauer comentou também, né, nas várias tradições humanas, né? A gente acha nos egípcios antigos, a gente acha no budismo, no hinduísmo, no sufismo, a gente acha na filosofia estoica, tanto grega como romana. Então, mindfulness, né, a capacidade de estar atento, né, de estar consciente, ele está é do ser humano, né, está nas várias tradições humanas. Então, eu sempre tenho dois caminhos, ou mais, né, o caminho da filosofia, o caminho da espiritualidade, o caminho da religião, ou um caminho ecumênico, eu diria assim, né, baseado em qualidade de vida e bem-estar. Quem começou com esses treinamentos, só por curiosidade, foi um americano, um norte-americano, né, estadunidense, que é o John Kabat-Zinn. Ele é um biólogo molecular, né, e no final da década de 70, né, vocês não eram nascidos, ele tinha dois tipos de experiência, né? Ele era um professor de yoga e também um coordenador de um centro zen budista, e ao mesmo tempo um pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um professor de medicina comportamental. E o que ele fez? Ele tentou juntar as duas coisas, né? Trazer a experiência pessoal nas práticas contemplativas com a visão da ciência e uma linguagem que fosse mais ecumênica. Então ele começa a criar, ele criou o primeiro treinamento ecumênico, laico, científico de mindfulness, né? Que veio se chamar Mindfulness Based Stress Reduction, ou existem várias siglas, né? MBSR. Existem vários desses treinamentos ao redor do mundo. A gente, dentro do nosso centro do Mente Aberta, desenvolveu um treinamento, né, adaptado ao Brasil, com as características culturais, né, da nossa população, e informado pelo conceito de promoção da saúde, no sentido de promoção da saúde como criar autonomia, criar autoeficácia, criar autorregulação, criar capacidade nas pessoas, né, e na sociedade para que elas tenham mais autogestão da sua própria saúde, e é esse o propósito do nosso treinamento. Ele foi reconhecido recentemente pela Associação Europeia de Mindfulness, a partir das nossas pesquisas, né, das pessoas que a gente formou, das pessoas que participaram, das milhares de pessoas que participaram dos nossos treinamentos. Basicamente, ele acontece né, em 8 padrão, né, 8 encontros, 8 sessões de 2 horas, onde há práticas formais de mindfulness, exercícios, mas também práticas informais, como que eu converso com mais atenção plena, como que eu como com mais atenção plena, como que eu desenvolvo as minhas atividades de vida e do trabalho com mais atenção plena, a troca entre as pessoas, né, a parte psicoeducativa, o letramento e saúde mental. E os cuidados, né, lembrando que é sempre importante, em especial para quem tem, né, alguma questão de saúde ou saúde mental, importante que seja feito com um facilitador, né, que tenha sido formado para isso e também no momento certo de cada um, combinado com o terapeuta de cada um. E os efeitos, né, são um pouco diferentes de outras técnicas de meditação, que, né, que propõem relaxamento ou ausência de pensamentos. O que a gente mostra realmente é desenvolvimento de inteligência atencional, né, partindo do pressuposto que a mente vai devagar, que há pensamentos, que pensamentos fazem parte da nossa mente, como lidar melhor com isso. Então, a gente chama de autorregulação da atenção.
Isso implica no desenvolvimento de vários tipos de habilidades neurobiológicas também, envolvendo o córtex pré-frontal, o autopercepção, a tomada de decisões, a própria atenção, o hipocampo, a parte da memória, da aprendizagem, da própria compaixão, a ínsula, que seria a interocepção, né, a percepção a capacidade de perceber melhor o corpo e é onde acontecem as emoções, então perceber melhor também as nossas emoções. E a amígdala também tem a ver com isso, né, tem a ver com o estresse, né, como eu me relaciono com meus pensamentos, com as minhas emoções e tenho uma gestão mais consciente de tudo isso. Existem muitas pesquisas, né? Essa é uma pesquisa com crianças, mostrando que os efeitos são os mesmos, né? Aqui um teste neuropsicológico, uma parte das crianças treinou mindfulness, outras não. Elas tinham, né, eram expostas a fotos, né, que provocavam medo, e as crianças que treinaram mindfulness ativaram menos a parte do estresse, a amígdala, e ativaram mais a conexão do córtex, né, da parte emocional do cérebro com a parte racional, então tomando melhores decisões. Existem, né, estudos também não só psicológicos, mas mostrando o efeito dos próprios hormônios, né, no cortisol, que é o hormônio do estresse. Muito interessante também nos telômeros, que é a parte, né, a extremidade do nosso DNA, do nosso material genético, que é um marcador de envelhecimento biológico. Então, há uma tendência disso encurtar, conforme a gente tem o privilégio de envelhecer, mas, então, o treinamento de mindfulness e também outros tipos de meditação diminui a velocidade do encurtamento. É como se a gente tivesse uma prevenção do envelhecimento biológico. Na saúde mental, só vou dar um exemplo, um estudo que foi feito com pessoas com depressão, com segmento de 2 anos, mostrando que fazer mindfulness, participar de um treinamento de mindfulness, é equivalente a tomar antidepressivos, né? É o mesmo efeito de tomar antidepressivos. Aqui um estudo também para ansiedade, mostrando a mesma coisa, comparado com o medicamento para ansiedade, que é o citalopram, que é o padrão ouro. Então, dois grupos, um treinou mindfulness, outro tomou medicamento, também o mesmo tipo de efeitos, efeitos similares. Isso quer dizer que mindfulness é uma alternativa, né? Não quer dizer que os medicamentos sejam ruins, não é isso, mas a gente pode ter várias opções, né? Usar o medicamento, dependendo também do nível de sintomas, praticar mindfulness, fazer outras formas de psicoterapia. Então, são várias ferramentas que a gente pode abrir mão para lidar melhor com a saúde mental. Nas empresas também, a gente tem muitos resultados, é um exemplo da SAP, mostrando que depois de um treinamento de 4 semanas, em um segmento de 6 meses, houve um aumento na sensação de felicidade, de bem-estar, de sentido de vida, né, e propósito de vida, porque também, quando a gente está mais atento, a gente também percebe quais são os nossos nortes, quais são os nossos propósitos de vida, as nossas verdades, então isso também é um efeito muito interessante. Mais foco, né, naquilo que a gente está fazendo, mais claridade, né, clareza mental, mais criatividade, e menos sensação de angústia, de estresse. Várias outras empresas têm investido nisso também, né? A Intel aqui, por exemplo, observou, após o treinamento, um ganho de 2 horas semanais de produtividade. A gente fez um treinamento muito bonito, né? Beatriz Peanuts, né? Que é exportadora de amendoins, também implementaram mindfulness para os seus colaboradores, líderes. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia também tem um programa muito bonito e sustentável, onde eles treinaram, inclusive, servidores para promoverem as práticas de atenção plena. A Unimed também. A General Miles, por exemplo, tem imersões e sessões regulares para líderes. A Salesforce tem espaços, né, de treinamento, pessoas podem ir lá e praticarem mindfulness. A Aetna observou 28% menos de estresse, aumento de 62 minutos semanais em produtividade e uma economia de US$ 3.000 por colaborador ano. O próprio Fórum Econômico Mundial tem incorporado sessões de mindfulness, aqui o próprio John Kabat-Zinn liderando, né, uma sessão de mindfulness com líderes globais. E o case mais interessante, que eu diria, é o case do Reino Unido, onde mindfulness é uma política pública, os treinamentos de mindfulness estão no sistema de saúde público desde 2004, e eles têm um trabalho também com os parlamentares ingleses. Os parlamentares ingleses têm acesso a práticas de mindfulness semanais para entenderem o que é e também para, logicamente, se beneficiarem. Eu tive o privilégio de conhecer essa política de perto, né? Há 2 anos atrás, eu fui no lançamento do relatório feito pelos próprios parlamentares,
contando dos efeitos dessa prática, né, no nível pessoal. E é muito interessante a frase síntese, né? We disagree better, quer dizer, continuamos tendo diferentes opiniões, mas brigamos menos, né? Entramos menos em conflito, com mais inteligência atencional e emocional. Então, a gente pode considerar, né, as técnicas de atenção plena, né, como uma psicotecnologia para treinarmos inteligência atencional, emocional. Isso também nos conecta, né, com as nossas crenças, com a nossa espiritualidade, com nossos valores de vida, com o nosso propósito de vida. Aqui alguns livros que nós temos, né? Existem vários livros em português, a gente tem um que é o Manual Prático de Mindfulness, também o Mindfulness na sua relação com a ciência da compaixão, que é outro tema que é abordado também e praticado, né, nos programas de Mindfulness, e Mindfulness para educadores e crianças também, ensino fundamental e médio. Recentemente eu lancei um e-book, né, que traz esses conceitos, se vocês tiverem interesse, né, ele aprofunda muito desses conceitos que eu trouxe. Ele tem um capítulo especial só para líderes, não bônus, né, falando, né, da aplicação disso para a liderança, para o ambiente corporativo. Temos também treinamentos, quem tiver interesse, né, que acontecem via Zoom, esses 8 semanas, como eu comentei. Temos também formação, quem quiser se formar como instrutor de Mindfulness, também temos essa opção. Temos um congresso científico, fica o convite, será na Bahia, no ano que vem, de 27 a 30 de abril, onde a gente vai receber o professor Marco Williams, que é uma eminência internacional em Mindfulness, a professora Rhonda Magui, também, que fala de Mindfulness e diversidade e inclusão, e também o professor Paul Gilbert, eu não pus aqui, né, mas que é o papa das técnicas e das práticas de compaixão internacional. Então, Mindfulness é simples, né? Treinar a atenção plena é simples, o que a gente precisa de motivação, né? Se engajar nos exercícios, né? Levar isso para o dia a dia. O grande desafio realmente é a motivação, né? Colocar isso no dia a dia, assim como a gente se matricula muitas vezes na academia e não vai, né? Mindfulness é igual, né? A gente tem que intencionalmente trazer esses exercícios para o nosso dia a dia, para que a gente esteja mais perto dessas habilidades, desses benefícios. Então, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Me coloco à disposição, se houver perguntas. Marcelo, obrigada pela tua apresentação. Realmente você trouxe um cenário bem rico, né? Desde as pesquisas, né? A prática dessas aplicações, dessas técnicas no dia a dia e os resultados que provocam. E isso é o que a gente precisa, né? Mostrar que essas inovações também do comportamento humano, que não são tão inovações assim, você já falou, né? É histórico, mas a gente está redescobrindo, digamos assim, isso agora o quanto essa aplicação produz resultados efetivos, não só na qualidade de vida do indivíduo, mas também na produtividade das organizações, no resultado das organizações, né? E a gente tem dois comentários aqui, eu quero trazer eles aqui para você, trazer a sua fala sobre eles, né? A Jaque, ela diz o seguinte, a inteligência convencional intencional, perdão. A inteligência intencional é o que a meditação tibetana nos convida a fazer na prática. E a constância vai treinando a nossa mente, o ego, a desarmar os gatilhos. É real isso? É isso mesmo, né? A gente consegue, né, achar conceitos parecidos, né, nas várias tradições, né? Não só, eu gosto muito do budismo tibetano, já fui várias vezes para Dharamsala, na Índia, que é onde está o Dalai Lama, tive a oportunidade de especializar, inclusive, na psicologia tibetana. E é verdade, né? Mas não só a tibetana, né? Todas as outras linhas do budismo, do hinduísmo, né? Como eu comentei, a própria filosofia estoica. Então, são conceitos, né, que são da humanidade, é do humano, né? E aí cada tradição vai ter o seu tipo de exercício, né? Mas eles convergem nos conceitos e nos benefícios. E, logicamente, eu posso entrar nesse caminho, né, pelo caminho da espiritualidade, posso entrar pelo caminho da religião, da filosofia, ou pelo caminho, né, do bem-estar, da qualidade de vida, que é essa proposta dos últimos 40 anos de Mindfulness. Mas todos os caminhos são possíveis, né? Todos são efetivos, né? E vai
tá? Do que, né, motiva cada um a seguir nesse caminho. Perfeito. Tem um outro comentário aqui também que eu vou trazer para você. E a nossa participante aqui na audiência, ela diz assim: como estudante de psicologia, ainda vejo a psicologia muito apegada na interpretação, tentando explicar a subjetividade humana através da objetividade. Lamento a resistência da psicologia. E aí eu te pergunto, você acredita que a educação, né? E aí a gente pode falar medicina, psicologia, a própria administração, né? A gente está caminhando para uma mudança também nas escolas de formação, incluindo essas novas técnicas, incluindo esses novos saberes? A gente tem caminhado, sim, né? Logicamente depende da linha da psicologia, né? Mais comportamental, mais, né, humanista, e na medicina a mesma coisa, né? Mas, logicamente, na graduação ainda tem muita questão de aprender tecnicamente, né? E esses temas, eles acabam ficando secundários. Mas, pouco a pouco, isso tem entrado. Muitos, pegando o exemplo da psicologia, muitos cursos de graduação em psicologia têm incluído, por exemplo, o que a gente chama de psicoterapias de terceira geração, de terceira onda, que inclui mindfulness também, e outras técnicas interrelacionais, né, onde a relação é importante, né, a criação de vínculo e relativizar também, né, a experiência, né, como que eu me relaciono com os pensamentos, com os comportamentos. Então, isso tem entrado, né, nos cursos de graduação. Ainda eu digo que é um passo, né, devagar, né, ainda, como dizem os espanhóis, estamos em pañales, né, nas fraldas, mas pouco a pouco, né, isso vai entrando na graduação, na sociedade como um todo, né? De várias maneiras isso tem chamado a atenção, né? A questão, um pouco do que o Adenauer trouxe também, né? Como trazer outros aspectos da vida, não só o técnico, que é importante, né? O técnico científico, mas também a espiritualidade, o propósito de vida, né? As emoções, né? As relações humanas. Então, tudo isso tem se tornado cada vez mais importante e a própria sociedade tem trazido isso, né? Então, os cursos de graduação eles terão que se, né, adaptar para tocarem nesses temas também. Perfeito. Você, como um profissional, um estudioso, um professor que percorre o mundo, né, aprendendo, estudando e também levando a tua sabedoria, se você pudesse aqui junto conosco, né, olhar para essa perspectiva das novas empresas, da nova terra, ou seja, para onde a gente está caminhando, a partir do que tu vê no mundo, né? O que que você diria para a gente? Eu vou muito na linha do Adenauer, né? Eu nem digo nas empresas. Eu acho que por mais que a gente esteja, né, num momento que eu digo complicado, né, da humanidade, muitas crises, né, crises ambientais, crises políticas, crises, né, existenciais, a gente vê as pessoas buscando propósito, né, independente de onde elas estejam, né, buscando bem-estar, outro tema que está também em evidência, né, buscando basicamente viver bem, né? Então, as empresas têm que se alinhar a isso, né? As novas gerações estão muito fortes nesse ponto, né? A geração, né, Z, os mileniais, né? Todos eles estão buscando isso e as empresas naturalmente terão que se adaptar a isso, né? A própria legislação, por exemplo, agora a gente tem a nova NRU que está trazendo, reforçando a questão da saúde mental, né? Então, a gente está lidando com seres humanos, né? Apesar de termos líderes, times, né, empresas e tomadores de decisão, somos humanos, né? Então, a questão humana cada vez será mais importante e as pessoas estão buscando isso e as empresas terão, que são feitas por pessoas, né, que se Uhum, adaptarem a esse contexto. perfeito. Marcelo Demarzo, muito grata pela tua presença aqui com a gente, por ter disponibilizado esse tempo da tua agenda, que é agitadíssimo, corrido, com tantos projetos, tantos eventos, né, tantos movimentos que você faz. Para nós aqui, para mim, o Vini, a Gia, é uma grande honra receber você aqui, né? E trazer a tua partilha com essa intenção nossa de promover ao menos uma reflexão, né? Sobre o que tem de novo, que não é tão novo, mas que
coloca o humano, né, em primeiro lugar, o humano como humano, estando humano, ou seja, cuidando da saúde, da qualidade de vida e com ferramentas, com técnicas como as que você oferece. Muito grata. Eu quero dizer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui que o teu contato tá aqui na descrição do vídeo, lá do Instagram, onde encontra todas essas informações de todos os eventos, e-books, projetos e tudo mais. E então, abrindo aqui para a tua fala final e a nossa gratidão pela tua presença aqui, viu? Eu que agradeço, um prazer, né? Fico à disposição. Quem quiser mais informação, é só entrar em contato comigo, com a minha equipe, a gente está sempre disponível. Um ótimo final de semana. Obrigada, Marcelo, mais uma vez e sucesso para você nos seus projetos, viu? Até o próximo encontro. Um grande abraço a todos. Até mais. Vini, Gi, chegamos ao final da primeira etapa. Tá sem áudio. Abre o áudio aí, amigos. Chegamos. Chegamos. É muito bom assistir cada um trazendo coisas muito importantes para a gente refletir e ver a quantidade de ferramentas que a gente tem para se conectar novamente com o nosso ser. E o quanto vai ser mais importante cada vez mais a gente olhar para isso, para a gente se equilibrar profundamente. É tanta coisa chegando, é tanta informação que a gente vai ter que se render a essas ferramentas que há tanto Possibilidades. tempo já foram trazidas por muitos mestres, muitos, né, estudos, e a gente esqueceu que é fácil, como a própria Lua trouxe no primeiro encontro aqui que a gente teve hoje, desse dia, a frequência, o som já nos conecta e já vai ajustando o nosso ser para que a gente acalme todas essas informações que vão cada vez mais explodir fora, né? E é lindo ver como cada um encaixa com o outro, como cada parte vai se complementando, né? A Lua trouxe essa visão ancestral, essa visão da frequência primordial, né? Essa questão do vibrar da alma, uma sensibilidade tão linda, tão grande. Depois a Sabina também associando todas essas questões do ser humano, mas também com um olhar de tecnologia, um olhar do futuro das empresas, de onde para onde a gente vai olhar. Depois o Adenauer costurando tudo isso com a experiência dele também, né? Já como investidor, como empresário E tão sensível. e tão sensível, né? E agora o nosso querido Marcelo mostrando que isso é possível. E é muito mais possível do que às vezes a gente mesmo imagina, porque, poxa vida, eu mesmo não sabia que no Reino Unido já havia esse movimento institucional do governo mesmo de institucionalizar o mindfulness, né, para todos, para ver como esses avanços que às vezes a gente aqui considera um pouco distantes, eles estão muito mais próximos. Basta a gente estava conversando ali no chat com algumas pessoas, que basta também a gente, nós como, né, seres humanos que já estão olhando para isso, a gente também ter a coragem de trazer isso para o mundo, né? A coragem de falar, olha, isso é importante. Você sabe que lá na Inglaterra já estão fazendo isso? Você sabe que no Fórum Econômico Mundial já estão trazendo mindfulness? Isso não é coisa de místico, coisa de... Aqui no Ocidente virou um preconceito por muito tempo, né? Então a gente está agora aterrando tudo isso para a gente ver que é muito importante a gente agregar todas essas vertentes, né? Deixou de ser esotérico, né? Deixou de ser esotérico, deixou de ser místico e passou a ser algo que faz parte, precisa fazer parte da vida, né? Da nossa vida, pela qualidade da saúde mental, emocional, física de todos nós. Não importa o ambiente onde esteja, né? Na vida pessoal, no profissional, é uma necessidade. E sabe o que dentro disso que vocês estão falando, o que ficou muito gravado para mim na fala da Sabina, foi abrir mão da resistência da resiliência, né? E ir para um outro espaço de abertura para tudo que está disponível para a gente, né? E antes da gente finalizar aqui, eu quero só lembrar o pessoal que está acompanhando com a gente. Nós vamos continuar à tarde, tem mais falas, mais panelistas. O Gi e a Vi vão falar aqui. É, a Vini e o Gi, eu troquei já. Acontece. É assim. Vão falar aqui, mas eu quero convidar vocês também a seguir o canal aqui do YouTube Exato. da Nova Gaia Hub.
né? A gente está começando com esse primeiro evento aqui, o fórum, mas nós não vamos parar por aqui, porque só essa injeção, né, de tanta informação bacana, maravilhosa que a gente trouxe hoje, com certeza vai nos impulsionar a trazer muito mais conteúdo para vocês. Então, já segue o canal, clica ali no sininho para as notificações e fica com a gente porque à tarde tem mais conteúdo bacana, né, Vini, Gi? Sim. Exatamente. A gente só vai dar um intervalinho para respirar um pouquinho, comer alguma coisinha, ir no banheiro, mas já já voltamos com outros convidados tão incríveis quanto, né? É isso. E eu queria só falar que esse grande movimento que a gente está fazendo é só trazer pessoas que já em seu universo já estão trabalhando e fazendo aquilo que o coração está pedindo, e a gente, em cooperação, trazer esse assunto que é tão importante, a gente se ajudar e dar as mãos para que ele venha cada vez mais intenso e ajude pessoas que estão perdidas, né? Claro, o nosso assunto que a gente está trazendo é as empresas, mas na empresa existem as pessoas, que é o que a gente está em busca para ajudar e auxiliar a trazer esse conhecimento e a clareza de união de todo o nosso ser, do ser humano como um todo. Maravilha. E é isso aí, Ó, gente. Fala, a, fala. só finalizando aqui, a Dani Zanella está dizendo assim, ó, parabéns pelo lindo trabalho. Esse Hum, encontro é um passo muito importante para criar o novo mundo que queremos viver. E esse novo mundo, Dani, começa com você, começa comigo, com a Gi, com o Vini, com a Ana Beatriz que está aqui, com a Jaque, com a Eliana, né, com todos vocês que estão acompanhando a gente no ao vivo ou na gravação. Esse mundo começa com o movimento individual de cada um de nós e como a Gi falou, o movimento é em cooperação. Então, exato. nós contamos com vocês também para nos apoiar, divulgar a live, compartilhar o link, agora chamar os teus amigos para a parte da tarde, que vai ser muito, muito rica. E nós voltamos que horas mesmo, Vini? 2h15 a gente está de volta, então fica aí, porque ainda tem Rosa Samagaio, tem Ana Marinha, a gente também trazendo mais conteúdos, tem a Camila Borelli, tem o Thiago Beis e a Leia Cullen, direto dos Estados Unidos, olha só, falando sobre o movimento de lá para fechar esse dia de hoje tão lindo. Então não sai daí, fica no YouTube, não fecha essa janela, deixa aí que daqui a pouco a gente está de volta, e mais do que isso, envia, como a gente está falando, isso é um movimento, então envia para as pessoas que você sente, manda, porque a gente sabe que essa coragem que a gente fala de ser quem a gente é, também compartilhar esse tipo de movimento com quem tem naquela intuição lá. É isso. Até daqui a pouco, gente. Até Beijo. mais. Às 14h15 a gente volta.